O que pode fazer um homem perder totalmente o controle? Na primeira vez dela, ele descobriu um desejo que jamais imaginou e a noite inteira não foi suficiente. De onde você está assistindo? Comenta aí, se inscreve no canal e deixa aquele like para mais histórias que vão mexer com você. A luz da manhã invadia o luxuoso apartamento enquanto Laura abria os olhos, desorientada. Os raios dourados dançavam sobre os lençóis de algodão egípcio que acariciavam sua pele, tão diferentes da roupa de cama simples de seu pequeno apartamento compartilhado. O teto alto, adornado com molduras clássicas, parecia observá-la com curiosidade, como se também questionasse sua presença naquele lugar. Este não era o apartamento apertado no bairro humilde onde dividia espaço com Janaína. Estava num dos condomínios mais exclusivos de São Paulo, com vista para o Parque Ibirapuera. Um mundo distante do seu, separado não apenas por quilômetros, mas por universos inteiros de experiências. Virando-se lentamente, Laura encontrou apenas o espaço vazio ao seu lado, os travesseiros ainda marcados pela presença de alguém. Sobre a mesa de cabeceira de mármore italiano, apenas um bilhete escrito com caligrafia elegante aguardava. Não fuja. Preciso te ver novamente. Sentou-se na cama, segurando o papel fino entre os dedos trêmulos, enquanto as memórias da noite anterior voltavam como fragmentos de um sonho demasiado vívido. O evento beneficente, o derramamento de espumante, aqueles olhos que pareciam enxergar através dela, a proposta inesperada. Como chegamos aqui? Sussurrou para si mesma, enquanto encarava a vista espetacular pela janela panorâmica. Lá fora, a cidade já pulsava em seu ritmo frenético, indiferente ao terremoto que agitava seu interior. Laura Duarte, 22 anos, primeira de sua família a frequentar uma universidade, filha de trabalhadores do interior de Minas Gerais, acordava num mundo que não era o seu. Timidamente bela, com olhos cor-de-mel que refletiam uma inteligência aguda e uma sensibilidade rara, ela sempre havia navegado pela vida com cautela, como quem atravessa um rio repleto de correntezas perigosas. Somos apenas as escolhas que fazemos quando o destino nos coloca em encruzilhadas inesperadas, pensou, lembrando-se de uma frase que havia sublinhado em um de seus romances favoritos. Naquele momento, entendia profundamente o significado daquelas palavras. Levantou-se e caminhou até a janela contemplando São Paulo, que se estendia até onde seus olhos podiam alcançar. A cidade de possibilidades infinitas, de contrastes brutais, de encontros improváveis. A mesma cidade que testemunhara o encontro entre ela, uma estudante universitária, substituindo uma amiga como garçonete, e Antônio Mendes, um dos empresários mais poderosos do país. O relógio na parede marcava 7h43. Em menos de 3 horas, teria aula de literatura brasileira contemporânea. 2 mundos colidiam, e Laura sabia que, a partir daquele momento, nada mais seria como antes. 3 dias haviam se passado desde aquela manhã no apartamento de Antônio. 3 dias em que Laura tentara convencer a si mesma de que fora apenas um momento isolado. Uma loucura passageira, algo para contar aos netos, se um dia os tivesse, como aquela vez em que conheceu um dos homens mais influentes do Brasil. O anfiteatro da universidade estava repleto de alunos, mas Laura mal conseguia se concentrar na aula. Suas anotações, normalmente meticulosas, resumiam-se a rabiscos desconexos e frases incompletas. A voz do professor Augusto soava distante, como se viesse de outro universo. Senhores, a literatura contemporânea brasileira reflete não apenas nossas contradições sociais, mas também nossos anseios mais profundos por transformação, dizia ele, gesticulando com entusiasmo enquanto caminhava entre os alunos. Laura piscou várias vezes, tentando ancorar-se no presente. Sua mente, porém, insistia em voltar para o Museu de Arte Moderna, para o exato momento em que a bandeja escorregara levemente de suas mãos nervosas e o espumante caríssimo encharcara a gravata italiana de Antônio Mendes. Esperara gritos, uma humilhação pública, talvez até a demissão imediata. Em vez disso, recebera um olhar que durara apenas alguns segundos, mas que parecera perscrutar cada canto de sua alma. E então aquelas palavras inesperadas,
Gostaria de me acompanhar pelo restante da noite? O vibrar discreto do celular em seu bolso arrancou-a bruscamente de suas lembranças. Com cuidado para não chamar atenção, desbloqueou a tela e sentiu o coração acelerar ao ver a mensagem. Exposição privada de arte latino-americana. Amanhã às 19 horas. Posso buscá-la? Não havia assinatura, mas não precisava haver. Aquele número estava gravado em sua memória, embora nunca o tivesse salvado em seus contatos. Fazer isso seria admitir que haveria outras mensagens, outras noites, outro capítulo para algo que deveria ter sido apenas um parágrafo. Algum comentário sobre a questão da autenticidade na obra de Clarice Lispector, Senhorita Duarte? A voz do professor Augusto a trouxe de volta à realidade. Todos os olhares da sala voltaram-se para ela, inclusive o de Camila Rodrigues, que mal disfarçava um sorriso de satisfação ao ver a primeira da classe sendo pega desprevenida. A autenticidade em Clarice, gaguejou sentindo o rosto queimar. Manifesta-se na forma como ela transcende as limitações da linguagem para capturar a essência da experiência humana. Não é apenas o que é dito, mas o que permanece nos silêncios entre as palavras. O professor a observou por alguns instantes com uma expressão que misturava surpresa e aprovação. Excelente observação, senhorita Duarte. Os silêncios de Clarice, de fato, falam volumes. Enquanto o professor retomava a aula, Laura olhou novamente para o celular. Seus dedos pairaram sobre a tela por alguns segundos, antes de finalmente digitarem uma resposta simples. Sim. O sol começava a se pôr quando o carro estacionou em frente ao pequeno prédio de 3 andares onde Laura morava. Não era o veículo imponente que esperava. Nada de motorista uniformizado ou limousine com vidros escuros. Em vez disso, um Volvo sedã discreto dirigido pelo próprio Antônio. Laura observou-o por alguns instantes através da janela do seu quarto. Ele vestia jeans escuro e camisa branca, de mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes. Os cabelos grisalhos nas têmporas, normalmente penteados com perfeição em eventos corporativos, estavam levemente desalinhados, conferindo-lhe um ar mais jovial, menos formal. Aquela versão de Antônio Mendes era completamente diferente da imagem que projetava publicamente. Você vai mesmo sair com ele? Janaína perguntou recostada na porta, os braços cruzados, e uma expressão que misturava preocupação e curiosidade. É apenas uma exposição de arte, Laura respondeu, ajustando o vestido simples mas elegante que escolhera. Era o mais caro que possuía, comprado em promoção depois de economizar por meses para a formatura de uma prima. Laura! A voz de Janaína adquiriu um tom mais sério. Homens como ele não convidam garotas como nós para apenas uma exposição. Laura parou de ajeitar o cabelo e encarou a amiga pelo reflexo do espelho. Garotas como nós. Você sabe o que quero dizer. Pessoas comuns. Estudantes bolsistas que trabalham como garçonetes para complementar a renda. Ele é Antônio Mendes, CEO da Mendes Tech. Está na lista dos 10 mais influentes do país. E isso me faz menos digna da companhia dele? Laura rebateu, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Janaína suavizou a expressão, aproximando-se para ajustar uma mecha rebelde do cabelo castanho de Laura. Claro que não. Você vale mais que todos eles juntos. Sorriu brevemente. Só não quero que se machuque. Pessoas com poder veem relacionamentos de maneira diferente. Tenha cuidado. Aquelas palavras plantaram as primeiras sementes de dúvida. O relacionamento, se é que poderia chamar assim, era real ou apenas um capricho passageiro para ele? Que futuro poderia ter uma conexão entre pessoas de mundos tão distintos? Prometo ter cuidado. Laura abraçou a amiga. É só uma noite. Desceu as escadas com o coração batendo tão forte que temia ser ouvido. Ao abrir a porta do prédio, viu Antônio encostado no carro, olhando para o céu que adquiria tons alaranjados. Ao notá-la, seu rosto iluminou-se com um sorriso genuíno. Você veio, disse ele como se não acreditasse. Prometi que viria, respondeu ela, mantendo uma distância segura. A maioria das pessoas promete muitas coisas. Ele abriu a porta do passageiro. Poucas cumprem.
O interior do carro tinha um cheiro agradável de couro e um perfume sutil que Laura reconheceu da noite anterior. Era íntimo demais estar ali, fechada num espaço pequeno com um homem que mal conhecia. Então, ela quebrou o silêncio enquanto ele dirigia pelas ruas de São Paulo. Você mesmo dirige? Antônio sorriu, mantendo os olhos na estrada. Surpreendida? Um pouco. Imaginei que teria um motorista. E tenho. Para eventos oficiais, reuniões, compromissos, onde preciso trabalhar durante o trajeto. Ele a olhou brevemente. Mas hoje não estou sendo o CEO da Mendes Tech. Hoje sou apenas Antônio. Algo na maneira como ele disse aquilo a fez relaxar levemente. Durante o percurso, conversaram sobre coisas simples, música, filmes, lugares favoritos na cidade. Antônio falava com paixão sobre São Paulo, sobre seus contrastes, seus segredos, seus tesouros escondidos. Você conhece o Café Jacarandá na Vila Madalena? Perguntou ele. Não, Laura respondeu. Geralmente frequento lugares mais acessíveis. É pequeno, discreto, tem os melhores pães de queijo da cidade. Faz-me lembrar Minas. Você conhece Minas? Laura perguntou surpresa. Nasci em Juiz de Fora, ele respondeu. Morei lá até os 16 anos quando vim para São Paulo. Este pequeno detalhe humanizou-o instantaneamente. Não era apenas o executivo poderoso retratado em revistas de negócios. Tinha raízes, tinha história, tinha lembranças de um lugar que também fazia parte dela. A exposição era em uma pequena galeria no Jardim Paulista, longe dos holofotes e da imprensa. Arte contemporânea de artistas emergentes latino-americanos, com ênfase em temas sociais. Surpreendentemente, foi Laura quem mais falou, explicando contextos históricos e referências que identificava nas obras, fruto de suas leituras extensivas e das aulas de História da Arte. Antônio a escutava com genuíno interesse, fazendo perguntas perspicazes, demonstrando um conhecimento que ia além do mero apreciador casual. Era óbvio que arte não era apenas um hobby para impressionar, mas uma paixão real. Como alguém tão jovem tem tanto conhecimento sobre arte latino-americana? Perguntou ele, enquanto contemplavam uma instalação que representava o êxodo rural no Brasil. Meus pais são professores de história em uma escola pública de Minas. Nossa casa sempre foi cheia de livros e debates, explicou ela, omitindo as dificuldades financeiras que essa escolha profissional impunha à família. E você? Como um executivo de tecnologia se interessa por arte? Antônio olhou longamente para a instalação antes de responder. A tecnologia responde perguntas. A arte faz perguntas, disse finalmente. Preciso de ambas para não enlouquecer. Após a exposição, foram para um pequeno restaurante a algumas quadras dali. Sem reservas, sem tratamento VIP, apenas um lugar discreto onde a comida era boa e a atmosfera acolhedora. Por que eu? Laura perguntou subitamente após o garçom servir o vinho. A pergunta que martelava em sua cabeça desde o evento beneficente finalmente escapara. Antônio pareceu genuinamente surpreso. Por que você, o quê? Por que me convidou naquela noite? Por que está aqui comigo agora? Ela fez um gesto abrangente. Tenho certeza que há dezenas de mulheres deslumbrantes, sofisticadas e bem-sucedidas, que dariam tudo para estar no meu lugar. Ele tomou um gole de vinho, como se precisasse de tempo para formular uma resposta honesta. Porque quando você derrubou aquele espumante na minha gravata de R$ 2.000, em vez de se desculpar profusamente ou entrar em pânico, você me olhou nos olhos e disse, talvez seja um sinal para escolher gravatas menos chamativas no futuro. Laura cobriu o rosto com as mãos, mortificada. Eu disse isso? Meu Deus, devo ter estado em estado de choque. Antônio riu. Foi a coisa mais refrescante que alguém me disse em uma década. Ninguém fala comigo assim, Laura. Ninguém. Há 10 anos vivo cercado de pessoas que concordam com tudo o que digo, que riem das minhas piadas, mesmo quando não tem graça, que tentam adivinhar o que quero, antes mesmo que eu saiba. Ele a encarou intensamente. E então aparece você, derrubando bebida na minha roupa caríssima e sugerindo que meu gosto para gravatas é questionável. O jantar prosseguiu naturalmente, como se fossem velhos amigos reencontrando-se. Falaram sobre livros. Laura descobriu que ele tinha uma biblioteca impressionante
e um gosto eclético que ia de clássicos russos a romances contemporâneos brasileiros. Discutiram política, cinema, experiências de vida. Ao final da noite, quando ele estacionou novamente em frente ao prédio de Laura, um silêncio carregado de expectativas pairou entre eles. Obrigada pela noite, ela disse, hesitando antes de abrir a porta. Foi inesperadamente agradável. Posso vê-la novamente? Antônio perguntou com uma vulnerabilidade que contrastava com sua imagem pública de homem seguro e decidido. Laura o estudou por um momento. O CEO poderoso, o homem que comandava um império tecnológico, parecia quase tímido aguardando sua resposta. Sim, respondeu finalmente. Pode. Enquanto subia as escadas para seu apartamento, Laura sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A excitação de possibilidades inexploradas, o frio na barriga de um futuro incerto, a sensação de que, talvez, sua vida estivesse prestes a mudar completamente. Os encontros com Antônio tornaram-se mais frequentes nas semanas seguintes. Não eram ostensivos ou chamativos. A discrição parecia ser importante para ambos, embora por razões diferentes. Para ele, era uma questão de privacidade, para ela de autopreservação. São Paulo tornou-se o cenário de sua crescente intimidade, caminhadas ao entardecer no Parque Ibirapuera, onde conversavam sobre sonhos e medos sob a sombra das árvores. O prometido café na Vila Madalena, onde realmente serviam o melhor pão de queijo que Laura já provara. Saraus literários em locais históricos, onde ela se surpreendia com o conhecimento dele sobre poesia brasileira. A cidade, com seus contrastes brutais e sua beleza caótica, parecia conspirar para uni-los, oferecendo recantos onde podiam existir sem os rótulos que o mundo lhes impunha, o poderoso empresário e a estudante bolsista. Numa tarde de domingo, visitaram o Museu de Arte de São Paulo. Enquanto contemplavam um quadro de Tarsila do Amaral, Antônio fez uma observação que capturou perfeitamente o que Laura sentia sobre a obra. Ela o encarou, genuinamente surpresa. — O que foi? — perguntou ele, notando seu olhar fixo. — Nada, é só que... Ela hesitou. — É exatamente isso que escrevi no meu trabalho de análise pictórica semestre passado. Quase palavra por palavra. Antônio sorriu. Grandes mentes pensam de forma semelhante. Ela completou, retribuindo o sorriso. Foi um momento simples, mas revelador. Apesar das diferenças evidentes entre seus mundos, havia pontos de interseção, conexões profundas que transcendiam barreiras sociais e econômicas. Mas essas barreiras, embora invisíveis, permaneciam presentes. Laura percebia os olhares quando entravam juntos em restaurantes finos. Olhares que a avaliavam, que questionavam silenciosamente sua presença ali. Notava como os maîtres e garçons dirigiam-se exclusivamente a Antônio, como se ela fosse incapaz de fazer um pedido ou expressar uma preferência. Não deixe que te afetem, Antônio disse certa vez, após perceber seu desconforto diante do tratamento recebido em um restaurante particularmente exclusivo. Eles são treinados para bajular quem tem dinheiro. É patético, na verdade. Para você é fácil dizer, respondeu Laura. Você sempre está do lado certo dessa linha. Ele a fitou surpreso com a franqueza. E qual seria esse lado certo? O lado que não precisa provar constantemente que merece estar onde está. A resposta pareceu atingi-lo profundamente. Por um momento ficou em silêncio, como se processasse o peso daquelas palavras. Você acha que nunca tive que provar meu valor? Perguntou finalmente, sua voz mais baixa, mais contida. Laura estudou-o por um momento, lembrando-se do que sabia sobre ele. O menino de Juiz de Fora que se tornara um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Desculpe, ela disse sinceramente. Às vezes esqueço que nem todo mundo nasceu em berço de ouro. Antônio olhou pela janela do restaurante, para a cidade que se estendia lá fora, brilhante e indiferente. O dinheiro muda como o mundo te vê, mas não como você se vê, confessou. Às vezes olho no espelho, e ainda vejo o menino que vendia frutas nos semáforos para ajudar a mãe a pagar o aluguel. A confissão criou um novo nível de intimidade entre eles. Não era apenas atração física ou intelectual.
Era um reconhecimento mútuo de lutas internas, de vulnerabilidades raramente expostas. No entanto, à medida que se aproximavam, o impacto na vida de Laura tornava-se cada vez mais evidente. Janaína notou as mudanças primeiro. Os cancelamentos de última hora, a distração constante, um telefone guardado como se contivesse segredos de estado. "Você está saindo com alguém", afirmou diretamente, numa noite em que Laura chegou tarde mais uma vez. Não era uma pergunta, mas Laura sentiu-se compelida a responder. "Sim", admitiu finalmente, cansada de inventar desculpas. "É ele, não é? O cara do evento." Laura assentiu, incapaz de mentir para sua melhor amiga. Janaína sentou-se na beirada da cama, o rosto uma mistura de preocupação e curiosidade. "Como é?" "Diferente do que imaginei", Laura respondeu honestamente. "Ele é complicado, interessante, às vezes vulnerável de um jeito que não esperava." "Tenha cuidado", Janaína alertou, repetindo o aviso que dera semanas antes. "Não estou dizendo que ele tem más intenções, mas pessoas com poder veem relacionamentos de maneira diferente. Há uma assimetria que não pode ser ignorada." As palavras de Janaína ecoaram na mente de Laura nos dias seguintes, amplificadas pelo tratamento que começou a receber na universidade. Durante a apresentação de um trabalho sobre literatura brasileira contemporânea, um tema em que sempre se destacara, Laura notou olhares céticos e cochichos entre colegas. Quando o professor Augusto, que sempre valorizara suas análises, deu-lhe uma nota medíocre, ela percebeu que não estava sendo julgada apenas por seu trabalho acadêmico. "Professor", ela o abordou após a aula, "gostaria de entender o que faltou no meu trabalho." O professor Augusto a fitou por cima dos óculos com uma expressão que misturava desapontamento e algo próximo de pena. "Senhorita Duarte, seu trabalho estava tecnicamente impecável, como sempre. Mas faltou alma, faltou convicção. Parecia escrito por alguém distante da realidade que pretendia analisar." "Não entendo", Laura protestou. "O tema era a representação das classes marginalizadas na literatura urbana. É um assunto que sempre me interessou profundamente." "Talvez seus interesses estejam mudando", o professor comentou, num tom que deixava claro que sabia sobre seu relacionamento com Antônio. "É natural. Estamos todos sujeitos a influências." Laura sentiu o rosto queimar de indignação. "Está insinuando que não posso mais falar sobre desigualdade social porque conheço alguém de uma classe econômica diferente? Estou apenas sugerindo que a autenticidade é essencial na análise literária, senhorita Duarte. E a autenticidade vem da experiência vivida." Laura saiu da sala, sentindo-se humilhada e injustiçada. Sempre fora a aluna exemplar, a bolsista dedicada, aquela que os professores apontavam como exemplo. Agora, de repente, sua integridade intelectual estava sendo questionada por causa de sua vida pessoal. Naquela noite, ao encontrar Antônio para jantar no apartamento dele, estava visivelmente abalada. "O que houve?" perguntou ele, preocupado, servindo-lhe uma taça de vinho. Laura hesitou antes de responder. "Estou começando a me perguntar se isso... vale o preço que estou pagando." Antônio ficou imóvel, a garrafa de vinho suspensa no ar. "Que preço?" "Minha credibilidade, meu lugar na universidade, o respeito dos meus professores, a amizade dos meus colegas." Ela respirou fundo. "Estou sendo julgada não pelo meu trabalho, mas pelo fato de estar com você." Antônio pousou a garrafa, seu rosto uma máscara de preocupação. "Laura, eu nunca quis que isso acontecesse. Se há algo que eu possa fazer..." "Esse é exatamente o problema", ela interrompeu. "Não há nada que você possa fazer. Não é algo que possa ser resolvido com dinheiro ou influência. Na verdade, qualquer intervenção sua só pioraria as coisas." Ficaram em silêncio por alguns instantes, o peso das implicações de seu relacionamento pairando entre eles como uma nuvem densa. "Talvez..." Antônio começou hesitante. "Talvez devêssemos dar um tempo." Laura o encarou, surpresa e magoada. "Você quer terminar?" "Não", ele respondeu rapidamente. "Não é isso. É só que talvez precisemos ser mais cuidadosos, mais discretos, até que você termine seus estudos, até que estabeleça sua carreira."
A proposta atingiu Laura como uma traição. Depois de garantir que lutariam juntos contra os preconceitos e obstáculos, agora ele sugeria uma separação. Temporária, sim, mas ainda assim uma separação. Está me pedindo para esconder o que sinto por você? Para fingir que não nos conhecemos? Estou pedindo para protegermos o que temos, para darmos tempo ao tempo, ele argumentou. Você mesma acabou de dizer que está pagando um preço alto. Não quero ser a razão para que suas oportunidades sejam limitadas. Laura levantou-se sentindo uma raiva que não sabia que possuía. Essa não é uma decisão que você pode tomar sozinho, Antônio. Não se trata apenas de proteger a mim ou a você, mas de respeitar o que construímos. Ele a fitou, surpreso com a intensidade de sua reação. Laura, eu só estou tentando fazer o que é melhor para nós dois. Não, ela rebateu. Você está fazendo o que é mais conveniente, o que evita complicações. Isso não é justo, Antônio protestou. A vida raramente é, Laura respondeu pegando sua bolsa. E relacionamentos, mesmo os mais imperfeitos, exigem coragem para enfrentar suas imperfeições de frente. Saiu do apartamento, sentindo-se simultaneamente poderosa e devastada. Era a primeira vez que enfrentava Antônio diretamente, que se recusava a aceitar passivamente suas decisões. Mas também era a primeira vez que percebia a fragilidade do que haviam construído. Um castelo de cartas que o menor vento ameaçava derrubar. Os dias que se seguiram à discussão foram marcados por um silêncio doloroso. Laura checava o celular constantemente, esperando uma mensagem que não vinha. Antônio, por sua vez, respeitava o espaço que ela implicitamente exigira ao sair de seu apartamento naquela noite. O campus universitário, que antes fora seu refúgio, agora parecia hostil. Os sussurros a seguiam pelos corredores, olhares curiosos a avaliavam de longe. Seu relacionamento com Antônio Mendes não era mais um segredo bem guardado. Tornara-se tema de especulação e fofoca. Dizem que ele comprou um apartamento para ela nos Jardins. Ouvi falar que conseguiu a bolsa de pesquisa por causa dele. Apostou alto essa aí. Os comentários, embora sussurrados, chegavam aos seus ouvidos com clareza brutal. O pior não era a mentira, mas o veneno da dúvida que essas palavras plantavam, não apenas nos outros, mas nela mesma. Seria ela apenas mais uma conquista para Antônio? Uma distração temporária? Um experimento social para alguém acostumado ao poder e ao privilégio? Foi durante esse período turbulento que Laura encontrou Marlene Guimarães em uma conferência literária na universidade. Marlene, uma editora respeitada da Mateus Filhos, uma das principais editoras do país, fora convidada para falar sobre o mercado editorial brasileiro. Após a palestra, enquanto os estudantes se aglomeravam em torno da convidada, Laura permaneceu afastada, folheando distraidamente o catálogo de publicações que recebera. Estava prestes a sair quando ouviu uma voz às suas costas. Você deve ser Laura Duarte. Virando-se, encontrou Marlene observando-a com curiosidade. Era uma mulher elegante, na casa dos 50, com cabelos grisalhos cortados em um chanel perfeito e olhos perspicazes que pareciam enxergar além das aparências. Sim, respondeu Laura, surpresa por ser reconhecida. Como sabe? Um sorriso enigmático brincou nos lábios da editora. O professor Augusto falou muito bem de você. Disse que tem talento para escrita. Laura sentiu uma onda de gratidão pelo professor, apesar do recente desentendimento. Pelo menos ele ainda acreditava em seu potencial acadêmico. Obrigada. É gentileza dele. Não creio que seja apenas gentileza, Marlene respondeu, avaliando-a com mais atenção. Ele mostrou-me alguns de seus ensaios. Tem uma sensibilidade rara para alguém tão jovem. A conversa fluiu naturalmente. Marlene era direta, inteligente e demonstrava um interesse genuíno nas opiniões de Laura sobre literatura contemporânea. Quando a maioria dos participantes já havia partido, a editora fez um convite inesperado. Estou indo para um café aqui perto. Gostaria de me acompanhar? Há algo específico que gostaria de discutir com você. O café era um estabelecimento charmoso a algumas quadras da universidade. Enquanto aguardavam os pedidos, Marlene foi direta ao ponto. Laura, estamos lançando uma nova coleção de jovens autores brasileiros. Textos curtos,
Vozes autênticas, perspectivas frescas sobre o Brasil contemporâneo. O professor Augusto mencionou que você está desenvolvendo um projeto literário pessoal. Laura quase engasgou com o café. Seu projeto literário era apenas um conjunto de textos desordenados que escrevia nas horas vagas, sem qualquer pretensão de publicação. É apenas um hobby, minimizou. Nada sério ou estruturado. Os melhores textos frequentemente começam assim. Marlene sorriu. Gostaria de ver o que tem escrito se estiver disposta a compartilhar. A proposta era tentadora, uma oportunidade que muitos aspirantes a escritores sonhavam. No entanto, antes que pudesse responder, Marlene acrescentou algo que mudaria completamente o tom da conversa. Conheci sua situação atual através de amigos em comum. Laura sentiu o estômago afundar. Amigos em comum só poderia significar uma coisa: alguém do círculo de Antônio. Não entendo, respondeu cautelosamente. Antônio Mendes, Marlene esclareceu, confirmando suas suspeitas. Sou amiga próxima de Helena, sua ex-esposa. O choque deve ter sido evidente no rosto de Laura, pois Marlene apressou-se a acrescentar: não se preocupe, não estou aqui para julgar ou interferir. Meu interesse em seu trabalho é genuíno e precedeu qualquer conhecimento sobre sua vida pessoal. Laura assentiu lentamente, incapaz de formar palavras. Nunca imaginara encontrar alguém tão diretamente conectado ao passado de Antônio, um passado sobre o qual ele falava pouco. Como é ela? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Helena, quero dizer. Marlene pareceu pesar cuidadosamente a resposta. Helena é extraordinária, brilhante, compassiva, resiliente, uma das melhores pessoas que já conheci. Cada palavra era como uma pequena agulha perfurando o coração de Laura. Não era ciúme, exatamente, mas algo mais complexo. A sensação de estar competindo com um fantasma perfeito. Vocês são muito parecidas, na verdade, Marlene acrescentou, observando-a atentamente. Mesma paixão por literatura, mesma sensibilidade aguçada, mesma determinação silenciosa. Laura sentiu um frio percorrer sua espinha. A observação confirmava algo que vinha temendo inconscientemente, que Antônio a vira não como Laura Duarte, mas como um eco, uma sombra, uma versão mais jovem de alguém que perdera. Por que está me dizendo isso? Perguntou a voz ligeiramente trêmula. Marlene suspirou, seu rosto suavizando-se com algo próximo da compaixão. Porque acho que você merece saber no que está se metendo, respondeu sinceramente. Antônio não é um homem mau. Longe disso. É generoso, brilhante, capaz de gestos de extrema gentileza, mas nunca superou realmente o fim de seu casamento. Eles terminaram há quanto tempo? Quase 5 anos. Um divórcio civilizado, sem grandes dramas ou escândalos. Helena decidiu seguir sua carreira acadêmica em Paris. Ele ficou. E nunca mais se relacionou com ninguém? Laura perguntou, tentando entender. Oh, relacionou-se, claro. Brevemente, superficialmente. Marlene fez uma pausa significativa. Até você. A implicação pairou entre elas, pesada e inescapável. Você acha que ele está tentando substituí-la? Laura verbalizou finalmente o temor que começava a se cristalizar. Marlene estendeu a mão, cobrindo-a de Laura num gesto compassivo. Acho que ele não está se apaixonando por você, disse gentilmente. Está tentando recriar o que perdeu, buscando redenção com a pessoa errada. As palavras atingiram Laura como punhaladas. Em algum nível, sempre suspeitara que havia algo mais na atração de Antônio. Algo que ia além de sua personalidade ou aparência. A confirmação, no entanto, doía mais do que esperava. Por que me conta isso? Perguntou, a voz embargada. Mal me conhece. Porque já vi esse filme antes, Marlene respondeu com simplicidade. E porque talvez você seja exatamente o tipo de jovem autora que estamos procurando para nossa coleção. Seria uma pena ver seu talento ofuscado por complicações emocionais. Laura ficou em silêncio, processando tudo o que acabara de ouvir. Parte dela queria rejeitar as palavras de Marlene como intromissão ou malícia. Outra parte, porém, reconhecia a verdade dolorosa que se alinhava com suas próprias inseguranças. Não estou dizendo que deve terminar com ele, Marlene acrescentou após um momento.
Apenas que deve entrar nesse relacionamento com os olhos bem abertos. Quando se despediram, Laura aceitou o cartão de Marlene com a promessa de enviar alguns de seus textos, mas sua mente estava distante, repleta de dúvidas e temores recém-despertados. Naquela mesma noite, recebeu finalmente uma mensagem de Antônio. Sinto sua falta. Podemos conversar? A resposta foi breve. Amanhã, 20 horas, seu apartamento. O elevador parecia mais lento que o habitual enquanto subia até a cobertura onde ficava o apartamento de Antônio. Laura respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que sentia. Mágoa, confusão, raiva e ainda, apesar de tudo, um profundo anseio por ele. As palavras de Marlene ecoavam em sua mente. Ele não está se apaixonando por você. Está tentando recriar o que perdeu. Quando Antônio abriu a porta, seu rosto iluminou-se num sorriso genuíno que quase fez Laura esquecer todas as suas dúvidas. Quase. Você veio, disse ele, exatamente como na primeira noite em que a buscara para a exposição. Prometi que viria, respondeu ela mecanicamente, passando por ele para entrar no apartamento. O lugar estava diferente. Velas espalhadas estrategicamente, música suave ao fundo, a mesa posta com elegância. Era evidente que ele planejara uma noite especial, uma tentativa de reconciliação. Preparei jantar, anunciou, com um misto de orgulho e nervosismo. Nada muito elaborado, apenas alguns pratos mineiros que aprendi com minha mãe. O gesto a tocou mais do que gostaria de admitir. Imaginar Antônio Mendes, o poderoso CEO na cozinha preparando pratos da culinária mineira por ela, tinha algo de surreal e profundamente comovente. Parece delicioso, comentou sentindo-se subitamente desarmada. Sentaram-se para jantar, e por alguns minutos a conversa fluiu em territórios seguros. Trabalho dele, estudos dela, notícias da semana. Uma normalidade artificial que ambos sabiam não poder sustentar por muito tempo. Foi Antônio quem finalmente abordou o elefante na sala. Laura, sobre nossa última conversa, fui insensível. Sugeri algo sem considerar como você se sentiria. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Não quero que nos afastemos. Foi um erro sugerir isso. Laura estudou-o por um momento, buscando sinais de hesitação ou inautenticidade. Não encontrou nenhum. Ele parecia genuinamente arrependido, genuinamente presente, e ainda assim, as dúvidas persistiam. Conheci alguém interessante hoje, disse casualmente, observando atentamente sua reação. Marlene Guimarães. Conhece? A mudança foi sutil, mas perceptível. Um leve enrijecer dos ombros, um breve piscar de olhos, um segundo a mais para responder. Sim, conheço, respondeu finalmente. Uma editora talentosa. Como a conheceu? Ela deu uma palestra na universidade. Laura tomou um gole de vinho antes de continuar. Parece que somos amigas em comum. Antônio pousou o garfo, seu rosto agora mais sério. Ela mencionou Helena. Não era uma pergunta, mas Laura assentiu mesmo assim. Disse que somos muito parecidas, acrescentou, observando-o cuidadosamente. Mesma paixão por literatura, mesma sensibilidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Antônio parecia estar travando uma batalha interna, pesando o que dizer, como reagir. Marlene tem uma visão muito particular das coisas, comentou finalmente. E uma lealdade ferrenha a Helena. Ela está errada? Laura insistiu. Sobre nossas semelhanças? Antônio respirou fundo. Há similaridades. Seria desonesto negar. A confirmação doeu mais do que Laura esperava. Uma coisa era suspeitar, outra completamente diferente era ouvir da boca dele. Quando me olha, perguntou com voz trêmula, quem você vê realmente? Seus olhos encontraram-se através da mesa, uma conexão que parecia alcançar algo além das palavras trocadas. Vejo você, Laura, respondeu ele com firmeza. Vejo a garota que derramou espumante na minha gravata e não pediu desculpas. A estudante que me explicou o simbolismo de Tarsila do Amaral com mais paixão que qualquer curador de museu. A mulher que me desafia e me fascina todos os dias. Houve sinceridade em suas palavras, Laura podia sentir. E, no entanto, olhe nos meus olhos, pediu, inclinando-se sobre a mesa.
E diga que não vê outra pessoa quando me olha. Antônio sustentou seu olhar por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de emoção. No início, talvez houvesse semelhanças que me atraíram inconscientemente, admitiu. Não posso negar isso. Mas o que sinto agora, Laura, é por você. Unicamente por você. Como posso acreditar nisso? Ela questionou, as lágrimas ameaçando cair. Como posso saber que não sou apenas uma substituta, uma versão mais jovem de alguém que você perdeu? Antônio levantou-se e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado de Laura. Tomou suas mãos entre as dele, seus olhos implorando por compreensão. Porque Helena e eu terminamos por uma razão. Porque o que tínhamos, por mais bonito que fosse, chegou ao fim naturalmente. Porque em você encontrei algo que nunca tive com ela. Uma conexão que vai além das semelhanças superficiais. Laura queria acreditar nele desesperadamente. Queria aceitar suas palavras, deixar-se envolver por seus braços, esquecer todas as dúvidas e inseguranças. Mas algo a impedia. Preciso de tempo, disse finalmente. Preciso pensar, entender o que realmente quero. Antônio assentiu lentamente, a dor evidente em seus olhos. Entendo, murmurou soltando suas mãos. Vou respeitar seu espaço. Laura levantou-se, sentindo-se simultaneamente exausta e eletrizada. Não estou terminando, esclareceu, apenas pedindo tempo para processar tudo isso. Quando deixou o apartamento naquela noite, a cabeça de Laura estava repleta de perguntas sem respostas, de dúvidas que se multiplicavam como ecos em um cânion vazio. Quem era ela nessa história? A protagonista de sua própria vida ou uma coadjuvante na história inacabada de outra pessoa? A pergunta a perseguiria nas noites insones que se seguiriam. Laura passou os 3 dias seguintes imersa em uma espécie de limbo emocional. Frequentou aulas mecanicamente, respondeu a mensagens de Janaína com monossílabos, evitou qualquer contato com Antônio. Era como se precisasse desse isolamento para encontrar sua própria voz em meio ao ruído de opiniões e expectativas alheias. Na noite do 3º dia, em seu momento mais vulnerável, sozinha em seu quarto enquanto a chuva fustigava as janelas, Laura fez algo que não fazia há meses. Começou a escrever, não uma análise literária para a faculdade, não um ensaio crítico sobre algum autor consagrado, mas uma história pessoal, crua, honesta. O início de um romance sobre uma jovem do interior que chega à capital em busca de seu lugar no mundo, apenas para descobrir que talvez não exista um lugar predefinido para ela, que precisa criar seu próprio espaço, definir seus próprios termos. Escreveu febrilmente, as palavras fluindo como se estivessem apenas esperando esse momento de vulnerabilidade para emergir. Escreveu até o amanhecer, até que seus dedos doessem e seus olhos ardessem, descobrindo no processo algo completamente seu, que ninguém podia questionar ou reivindicar. Quando finalmente adormeceu, com o laptop ainda aberto ao seu lado, sentia-se paradoxalmente exausta e renovada, como se tivesse expurgado algo tóxico de seu sistema e, simultaneamente, descoberto um tesouro que não sabia possuir. Nos dias que se seguiram, Laura continuou escrevendo. Entre aulas, nos intervalos de almoço, madrugada adentro. A história crescia, ganhava contornos, profundidade. Tornou-se seu refúgio, seu confessionário, sua forma de processar tudo o que estava vivendo. Foi durante esse período que recebeu uma mensagem inesperada de Marlene. Ainda estou esperando seus textos. A oferta continua de pé. Laura hesitou. Seu romance estava longe de estar completo e era demasiado pessoal, demasiado cru para ser compartilhado. No entanto, havia outros textos, ensaios e contos que escrevera ao longo dos anos, guardados em pastas digitais raramente abertas. Após uma noite de consideração cuidadosa, selecionou 3 contos e enviou para o e-mail profissional de Marlene, com uma nota breve. Obrigada pela oportunidade. Aqui estão alguns textos antigos. Estou trabalhando em algo novo que talvez compartilhe quando estiver pronto. A resposta veio no dia seguinte, sucinta e direta como a própria Marlene. Há potencial aqui. Gostaria de conversar pessoalmente. Almoço amanhã? O restaurante escolhido por Marlene era discreto,
mas elegante. O tipo de lugar frequentado por profissionais do mercado editorial e livreiros. Laura sentiu-se estranhamente à vontade ali, como se de alguma forma pertencesse àquele ambiente. Seus contos têm uma qualidade atmosférica fascinante, Marlene começou, após os pedidos serem feitos. Especialmente o segundo, sobre a menina que descobre uma biblioteca abandonada. Há uma melancolia palpável, mas também uma esperança subjacente. Escrevi durante meu primeiro ano na universidade, explicou Laura. Foi um período intenso. Marlene sorriu compreensivamente. Os melhores textos geralmente vêm de períodos intensos, comentou. A arte se nutre de turbulência emocional. A conversa fluiu naturalmente para temas literários, tendências do mercado editorial, autores contemporâneos que ambas admiravam. Laura surpreendeu-se com a facilidade de comunicação, com a sensação de estar conversando com alguém que falava sua língua. Você mencionou estar trabalhando em algo novo, Marlene observou, quando o almoço já chegava ao fim. Um romance, Laura confirmou, ainda nos estágios iniciais. Sobre, Laura hesitou. Como explicar que estava escrevendo algo tão profundamente entrelaçado com sua experiência pessoal? Uma jovem universitária tentando encontrar sua própria identidade em meio a expectativas contraditórias, respondeu finalmente. Nada muito original. Pelo contrário, Marlene sorriu. As melhores histórias frequentemente são as mais universais. E algo me diz que você trará um olhar único a esse tema. Ao final do almoço, Marlene fez uma proposta que pegou Laura completamente de surpresa. Estamos com uma vaga para assistente editorial júnior na Mateus Filhos. Meio período perfeito para conciliar com os estudos. Interessada? Laura piscou várias vezes, tentando processar a oferta. Mas por quê? Quero dizer, você mal me conhece. Leu apenas alguns contos antigos. Tenho bom olho para talentos, Marlene respondeu simplesmente. E o professor Augusto recomendou-a enfaticamente. Além disso, a posição exige alguém com formação acadêmica sólida em literatura e uma sensibilidade especial para textos contemporâneos. Você parece preencher esses requisitos. A oferta era tentadora, uma porta de entrada para o mundo editorial com o qual Laura sempre sonhara. No entanto, uma dúvida pairava. Isso tem algo a ver com... Antônio. A expressão de Marlene tornou-se séria. Absolutamente nada, garantiu. Na verdade, preferiria que ele não soubesse, pelo menos por enquanto. Isso é estritamente profissional, Laura. Uma oportunidade que você merece por seu próprio mérito. No caminho de volta para casa, Laura sentiu algo que não experimentava há semanas. Um senso renovado de propósito, de possibilidades. Como se um horizonte inteiramente novo estivesse se abrindo diante dela. Naquela noite, tomou uma decisão transformadora. Precisava de espaço, não para afastar-se de Antônio, mas para encontrar-se, para redescobrir quem era Laura Duarte, além do reflexo nos olhos dele ou de qualquer outra pessoa. Enviou-lhe uma mensagem solicitando um encontro. Era hora de estabelecer novos termos para o relacionamento deles, termos que permitissem a ambos crescer individualmente, mesmo enquanto exploravam o que podiam ser juntos. O Parque Ibirapuera estava relativamente tranquilo naquela tarde de quinta-feira. Algumas mães empurravam carrinhos de bebê, corredores ocasionais passavam em ritmo constante, idosos jogavam xadrez sob a sombra das árvores. Laura escolhera o local precisamente por seu caráter público, mas relativamente íntimo, um espaço neutro onde poderiam conversar sem a carga emocional que o apartamento de Antônio ou qualquer ambiente mais privado traria. Avistou-o de longe, sentado em um banco próximo ao lago artificial. Mesmo vestido casualmente, com jeans e uma camisa simples, Antônio emanava uma presença que o distinguia, algo na postura, na maneira como ocupava o espaço. Ao vê-la aproximar-se, levantou-se imediatamente, seu rosto iluminando-se com um sorriso cauteloso. Laura notou as olheiras leves sob seus olhos, sinais de noites mal dormidas que, de alguma forma, humanizavam-no ainda mais. Obrigado por aceitar me encontrar, disse ele quando ela sentou-se ao seu lado no banco. Precisamos conversar, Laura respondeu simplesmente. Um silêncio momentâneo instalou-se entre eles,
preenchido apenas pelo som distante de crianças brincando e o farfalhar das folhas na brisa suave. Laura, eu preciso dizer algo primeiro. Ela o interrompeu gentilmente. Por favor. Antônio assentiu, recostando-se no banco. Passei os últimos dias pensando muito sobre nós, sobre o que quero, sobre quem sou, começou Laura, as palavras cuidadosamente escolhidas. E cheguei a algumas conclusões. Ela fez uma pausa, observando dois patos que nadavam preguiçosamente no lago. O que temos é ser complicado, não apenas pela diferença de idade ou de status social, mas porque ambos estamos trazendo bagagens para este relacionamento. Você, seu passado com Helena. Eu, minhas inseguranças, minhas ambições não realizadas. Antônio ouvia atentamente, seu rosto uma máscara de concentração. Não acho que devemos terminar, continuou ela, notando o alívio sutil que perpassou o rosto dele. Mas também não acho que devemos continuar como estamos. O que está sugerindo? Perguntou ele cautelosamente. Laura respirou fundo. Uma transformação. Não um afastamento como você sugeriu antes, mas uma redefinição. Quero que tenhamos um relacionamento baseado em duas pessoas completas, que escolhem estar juntas, não em duas pessoas incompletas que se necessitam desesperadamente. Antônio piscou, surpreso com a articulação clara de um conceito que ele mesmo vinha tentando formular em sua mente. Como faríamos isso na prática? Para começar, preciso de meu próprio espaço, ela respondeu. Físico e emocional. Está pensando em se mudar? Sim, confirmou Laura. Não para longe de você, necessariamente, mas para um lugar que seja meu, onde possa crescer por meus próprios méritos, sem a sombra constante do que os outros pensam sobre nossa relação. Antônio assentiu lentamente, processando a informação. Há um apartamento vago no meu prédio, sugeriu. No quarto andar. Nada tão luxuoso quanto a cobertura, mas... Quero pagar meu próprio aluguel, Laura interrompeu firmemente. Um valor justo, baseado no mercado. Laura, você sabe que eu posso... Não é sobre o que você pode fazer por mim, Antônio, ela insistiu. É sobre o que preciso fazer por mim mesma. Ele a estudou por um momento, e Laura viu algo novo em seus olhos. Não apenas afeto ou desejo, mas um respeito profundo. Entendo, disse finalmente. E admiro sua posição. Laura sentiu um peso levantando de seus ombros. Era a primeira vez que expressava tão claramente suas necessidades, sem medo de parecer ingrata ou presunçosa. Há mais, continuou. Encontrei um emprego, como assistente editorial júnior na Mateus em Filhos. Antônio não conseguiu esconder completamente a surpresa. Com Marlene? Sim, confirmou Laura. Foi oferecido com base em meus próprios méritos. Alguns textos que escrevi. Recomendação do professor Augusto. Nunca duvidei de seus méritos, ele assegurou rapidamente. E também estou escrevendo, acrescentou ela. Um romance. É importante para mim. Antônio estendeu a mão, cobrindo a dela num gesto suave. Estou orgulhoso de você, disse simplesmente. De verdade. Laura sentiu lágrimas inesperadas pinicar em seus olhos. Era exatamente isso que precisava ouvir. Não promessas grandiosas ou declarações dramáticas, mas esse reconhecimento simples e genuíno de seu valor e esforço. E nós? Perguntou Antônio, após um momento. Como ficamos nesse novo arranjo? Continuamos nos vendo, respondeu Laura, mas com menos frequência talvez, construindo algo mais equilibrado, mais... saudável. Ficaram em silêncio por alguns instantes, contemplando as implicações dessa nova fase. Tenho algo para te contar também, disse Antônio finalmente. Comecei terapia. Foi a vez de Laura surpreender-se. Terapia? Sempre considerei uma espécie de fraqueza, admitiu ele, com um sorriso autocrítico. Achava que pessoas fortes resolviam seus problemas sozinhas. O que mudou? Você, respondeu simplesmente. Percebi que se realmente quero estar com você, preciso estar bem comigo mesmo primeiro. Preciso entender por que meu casamento terminou, por que me atraí por você. O que estou buscando realmente. Laura sentiu uma onda de emoção percorrê-la. Era uma admissão de vulnerabilidade que nunca esperara de Antônio Mendes, o CEO sempre no controle. Isso é... significativo, disse finalmente. Ainda estamos no início, ele esclareceu.
2 sessões apenas, mas já está sendo revelador. Conversaram por mais 1 hora, planejando os detalhes práticos desta nova fase. O apartamento, horários que funcionariam para ambos, expectativas ajustadas. Quando finalmente se levantaram para ir embora, sentiram-se como arquitetos que acabavam de desenhar os contornos de uma estrutura nova, mais sólida que a anterior. "Posso te beijar?" Antônio perguntou quando já estavam se despedindo próximo ao portão do parque. Laura sorriu, tocada pela simplicidade do pedido, pelo respeito implícito em perguntar algo que antes seria tomado como certo. "Pode", respondeu, erguendo-se na ponta dos pés para encontrar seus lábios. O beijo foi diferente de todos os anteriores, menos desesperado, menos consumidor, mas de alguma forma mais significativo. Um selo não de posse, mas de parceria. Um começo, não um fim. Nos dias que se seguiram, Laura mudou-se para o apartamento no prédio de Antônio, um espaço moderno de 2 quartos, que ela preencheu com seus próprios móveis simples e muitos livros. Insistiu em pagar um aluguel compatível com seus novos rendimentos na editora, mesmo que isso significasse comprometer uma parte significativa de seu orçamento mensal. O emprego na Mateus Filhos revelou-se desafiador e estimulante. 3 vezes por semana após as aulas, Laura mergulhava no universo editorial, lendo manuscritos submetidos, preparando pareceres, aprendendo os meandros da publicação de um livro. Marlene era uma mentora exigente, mas justa, que não hesitava em criticar quando necessário, mas também reconhecia genuinamente o bom trabalho. Nas noites e fins de semana livres, Laura dedicava-se ao seu romance. As páginas acumulavam-se, a narrativa ganhava corpo e profundidade. Era um processo catártico, uma forma de processar tudo o que estava vivendo e transformá-lo em algo maior que suas experiências pessoais. Antônio respeitava seus novos limites, nunca aparecendo sem avisar, nunca pressionando por mais tempo ou atenção do que ela podia oferecer. Encontravam-se geralmente 1 ou 2 vezes por semana, para um jantar tranquilo, um filme, uma caminhada pelo parque. A qualidade desses momentos mais raros compensava amplamente a quantidade reduzida. Foi durante um desses encontros, quase 2 meses após a conversa no parque, que Antônio fez uma proposta inesperada. "Tenho uma conferência em Ouro Preto no próximo fim de semana", comentou casualmente enquanto jantavam na varanda de seu apartamento. 3 dias sobre inovação tecnológica e patrimônio cultural. "Gostaria de vir comigo?" Laura ponderou por um momento. Seria a primeira vez que viajariam juntos, um novo nível de intimidade em seu relacionamento recalibrado. "Como sua acompanhante?" perguntou cautelosamente. "Como você mesma", Antônio respondeu com um sorriso. "Ouro Preto é uma cidade repleta de história e cultura. Pensei que você poderia aproveitar para pesquisar para seu romance enquanto estou nas palestras, e depois poderíamos explorar juntos. A consideração pelo seu trabalho, pelo seu próprio interesse na viagem, tocou Laura profundamente. "Adoraria", respondeu sinceramente. O fim de semana em Ouro Preto foi revelador para ambos. Durante as manhãs, enquanto Antônio participava das sessões da conferência, Laura explorava a cidade histórica com sua arquitetura colonial preservada, igrejas barrocas, ruas de paralelepípedos que pareciam contar histórias de séculos passados. Nas tardes e noites encontravam-se para visitar museus, assistir a apresentações musicais ou simplesmente caminhar de mãos dadas pelas ladeiras sinuosas. Foi durante um pôr-do-sol especialmente espetacular, observado do adro da igreja de São Francisco de Assis, que Antônio fez uma confissão que marcaria um ponto de virada em seu relacionamento. "Hoje, na terapia, falamos sobre padrões de relacionamento", disse ele, enquanto observavam o céu tingir-se de tons alaranjados. "Sobre como tendemos a repetir certos comportamentos, buscar certas características." Laura sentiu o coração acelerar levemente. "E minha terapeuta sugeriu que talvez eu tenha me aproximado de você inicialmente por causa das semelhanças com Helena", continuou ele, sua voz firme, mas gentil. "A paixão por literatura, certa introspecção, uma inteligência que não precisa se anunciar." Laura assentiu lentamente,
tentando ignorar o aperto no peito. Não era nada que não suspeitasse, nada que Marlene não tivesse já sugerido. Mas então, ela me perguntou algo que me fez pensar. Antônio prosseguiu. Perguntou o que me mantém com você agora, meses depois, quando já tive tempo suficiente para enxergar além dessas semelhanças superficiais. E o que respondeu? Laura perguntou quase sem fôlego. Antônio virou-se para encará-la diretamente, seus olhos refletindo o dourado do sol poente. Respondi que a sua coragem, sua autenticidade, sua recusa em ser definida por mim ou por qualquer pessoa, sua determinação em trilhar seu próprio caminho, mesmo quando seria mais fácil aceitar o que ofereço. Ele tomou as mãos dela entre as suas. Helena e eu éramos parecidos demais em alguns aspectos. Ambos estabelecidos em nossas carreiras, ambos confortáveis com nossos papéis sociais, ambos um pouco cínicos, talvez. Você me desafia, Laura. Me faz querer ser melhor, não por você, mas por mim mesmo. As palavras atingiram Laura como ondas gentis, lavando gradualmente as inseguranças acumuladas. Amo você, Antônio disse simplesmente. Não uma versão mais jovem de alguém que conheci antes, não uma ideia ou um reflexo. Você, Laura Duarte, com toda a sua complexidade e contradições. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras, e vieram sem expectativa de reciprocidade, sem pressão, apenas como uma constatação sincera do que sentia. Também amo você, Laura respondeu, surpreendendo a si mesma com a naturalidade da confissão. E estou aprendendo a amar quem sou quando estou com você. Beijaram-se sob o céu em chamas, duas pessoas que finalmente começavam a se enxergar como realmente eram, para além de projeções e expectativas. Os 3 meses seguintes trouxeram uma estabilidade que nenhum dos dois havia experimentado antes. O relacionamento, redefinido sob novos termos, floresceu em algo mais profundo e autêntico. Laura progredia em seu trabalho na editora, ganhando gradualmente a confiança de Marlene e de outros editores. Na universidade, o respeito dos professores, temporariamente abalado, começava a se restaurar à medida que seus trabalhos continuavam demonstrando excepcional qualidade acadêmica. O romance que escrevia avançava em um ritmo constante, alcançando quase 200 páginas. Intitulado provisoriamente As Vozes de Minas, a narrativa evoluíra de uma simples história autobiográfica para algo mais complexo, uma exploração de identidade, pertencimento e autodescoberta através da jornada de 3 gerações de mulheres mineiras. Antônio, por sua vez, continuava sua terapia semanalmente, desenterrando camadas de condicionamentos e expectativas que nem ele mesmo sabia possuir. O processo, embora por vezes doloroso, trazia uma clareza nova para sua vida e seus relacionamentos, não apenas com Laura, mas com colegas, funcionários e amigos. Foi durante esse período de aparente harmonia que o inesperado aconteceu. Numa quinta-feira chuvosa, Laura recebeu um telefonema enquanto trabalhava na editora. Senhorita Duarte? A voz do outro lado da linha era formal, profissional. Aqui é do Hospital Albert Einstein. Estou ligando a pedido do Sr. Antônio Mendes. O coração de Laura disparou imediatamente. Aconteceu algo com ele? O Sr. Mendes sofreu um desmaio durante uma reunião. Está consciente e estável, mas os médicos recomendaram alguns exames. Ele pediu que a informássemos. Estou a caminho, respondeu Laura automaticamente, já levantando-se de sua mesa. O hospital, um dos mais prestigiados de São Paulo, era uma estrutura imponente e asséptica. Laura sentiu-se pequena e deslocada, enquanto seguia o caminho indicado pela recepcionista até o quarto onde Antônio estava sendo atendido. Encontrou-o sentado na beira de uma cama hospitalar, já vestindo roupas normais em vez de uma bata de paciente. Parecia pálido, mas composto. Não precisava vir correndo, disse ele quando a viu entrar. Já estou bem. Laura aproximou-se, estudando-o cuidadosamente. O que aconteceu? Nada dramático, Antônio minimizou. Pressão alta, estresse, noite sem dormir adequadamente. Tudo que meu médico vem alertando há meses. Um médico entrou no quarto neste momento, um homem de meia idade com expressão séria. Senhor Mendes, começou ele, consultando uma prancheta.
Os resultados preliminares confirmam nossa suspeita inicial. Hipertensão severa, níveis elevados de cortisol, sinais claros de esgotamento. O médico olhou para Laura, hesitando brevemente. Esta é Laura Duarte, Antônio esclareceu. Minha companheira. Pode falar abertamente. Senhor Mendes precisa de uma pausa. O médico continuou. Não apenas alguns dias, mas uma redução significativa de estresse. Estou recomendando afastamento do trabalho por pelo menos 1 mês. Antônio abriu a boca para protestar, mas o médico ergueu a mão. Isso não é negociável, Sr. Mendes, a menos que prefira um AVC antes dos 50. A dureza da afirmação pairou no ar por alguns instantes. Antônio, acostumado a comandar, a ditar as regras, parecia subitamente vulnerável diante desta realidade que não podia controlar. 1 mês, concordou finalmente, a contragosto. No caminho para casa, no banco de trás do carro dirigido pelo motorista de Antônio, Laura observava-o com preocupação. Parecia menor de alguma forma, como se o diagnóstico tivesse removido camadas de sua persona habitual. Vou ficar com você, ofereceu, segurando sua mão. Não precisa, ele respondeu automaticamente. Tenho a equipe em casa, a governanta, Não estou oferecendo serviços domésticos, Antônio. Laura interrompeu gentilmente. Estou oferecendo companhia, presença. Ele virou-se para olhá-la, seus olhos revelando uma vulnerabilidade raramente demonstrada. Obrigado, disse simplesmente. Os dias que se seguiram foram um ajuste para ambos. Antônio, habituado a rotinas intensas e agendas lotadas, encontrava-se subitamente com tempo demais e pouco para preenchê-lo. Laura reorganizou seus horários na editora e na universidade para passar mais tempo com ele, sem, no entanto, abandonar completamente suas próprias obrigações. A fragilidade física temporária de Antônio revelou aspectos de sua personalidade que permaneciam geralmente ocultos sob a fachada de homem de negócios bem-sucedido. Uma tendência à melancolia quando inativo, um medo profundo de irrelevância, uma preocupação quase obsessiva com o legado que deixaria. Sabe o que me assustou mais? Confessou ele, numa noite enquanto assistiam ao pôr do sol da varanda de seu apartamento. Não foi o medo de morrer. Foi perceber que se tivesse morrido naquela sala de reunião, a empresa continuaria funcionando perfeitamente no dia seguinte. Laura estudou seu perfil recortado contra o céu alaranjado. Isso deveria ser reconfortante, não? Significa que você construiu algo que pode existir independentemente de você. Teoricamente, sim, concordou Antônio. Na prática, faz-me questionar se todo o sacrifício valeu a pena. As noites sem dormir, os relacionamentos negligenciados, a saúde comprometida. Para quê? Era uma pergunta profunda, existencial, para a qual Laura não tinha resposta fácil. Em vez de oferecer platitudes, simplesmente segurou sua mão, oferecendo o conforto da presença. Foi durante esse período de desaceleração forçada que a próxima crise surgiu, desta vez na carreira de Laura. Chegou na forma de um e-mail do professor Augusto, convocando-a para uma reunião urgente em seu escritório. O tom formal incomum em suas comunicações anteriores enviou um alarme imediato. Senhorita Duarte, o professor começou. Assim que ela se sentou diante dele, chegou ao meu conhecimento que você está trabalhando na editora Mateus em Filhos. Sim, confirmou Laura, incerta sobre aonde a conversa iria. Meio período como assistente editorial júnior. Não interfere com meus estudos. O problema não é a interferência com seus estudos, o professor esclareceu, seu tom agora mais grave. É a possibilidade de conflito de interesses. Conflito de interesses? Repetiu Laura, genuinamente confusa. A Mateus em Filhos, como você deve saber, patrocina a bolsa de pesquisa para a qual você se candidatou, explicou ele. Uma bolsa que financia 1 ano de pesquisa independente após a graduação. Laura sentiu o sangue gelar. A bolsa de pesquisa era seu plano A para o futuro pós-universidade. Uma oportunidade de desenvolver sua dissertação sobre literatura mineira contemporânea em um projeto mais amplo, potencialmente um livro acadêmico. Não sabia desse patrocínio, admitiu, a garganta subitamente seca. O comitê considera que sua posição atual na editora constitui uma vantagem injusta sobre outros candidatos,
continuou o professor, visivelmente desconfortável. Estão sugerindo que você retire sua candidatura. Mas isso é absurdo, protestou Laura. Consegui o emprego por meus próprios méritos, não tem nada a ver com a bolsa. Eu sei disso, o professor respondeu, seu tom mais gentil agora. E tentei argumentar a seu favor. Mas a aparência de impropriedade às vezes pesa mais que a realidade. Laura sentiu uma onda de injustiça tão intensa que quase a deixou sem ar. Após meses reconstruindo sua reputação acadêmica, provando seu valor independentemente de seu relacionamento com Antônio, agora enfrentava este novo obstáculo. Quais são minhas opções? Perguntou, tentando manter a compostura. Pode retirar sua candidatura voluntariamente, mantendo seu emprego na editora. Ou pode renunciar à posição na Matheus & Filhos para continuar concorrendo à bolsa, sem garantia de ser selecionada. Um dilema impossível. O emprego na editora era não apenas uma fonte de renda, mas uma porta de entrada para o mundo editorial, uma oportunidade de aprendizado inestimável. A bolsa de pesquisa, por outro lado, representava a possibilidade de aprofundar seus estudos, de estabelecer-se como uma voz acadêmica respeitável. Quanto tempo tenho para decidir? 1 semana, respondeu o professor, com genuína compaixão em seus olhos. Sinto muito, Laura. Se dependesse apenas de mim. Eu sei. Ela o interrompeu gentilmente. Obrigada por me avisar pessoalmente. Ao sair do escritório do professor, Laura sentiu uma fadiga que ia além do físico. Era um cansaço existencial, um esgotamento de lutar constantemente para provar seu valor, para justificar seu lugar nos diversos espaços que ocupava. Naquela noite, quando chegou ao apartamento de Antônio, encontrou-o sentado no escuro contemplando a cidade iluminada através da janela panorâmica. Aconteceu algo? Perguntou ele, percebendo imediatamente sua expressão abatida. Laura relatou a conversa com o professor, o dilema impossível, a injustiça da situação. Posso resolver isso com uma ligação, ofereceu Antônio imediatamente. Conheço o presidente da Matheus & Filhos. Posso explicar a situação, pedir uma exceção. Não, Laura recusou firmemente. É exatamente isso que não quero. Mais uma vez, sua influência resolvendo meus problemas, confirmando o que todos já pensam, que estou onde estou por causa de você. Laura, usar conexões não é desonesto. É como o mundo funciona. Talvez seja como seu mundo funciona, ela rebateu, mais duramente do que pretendia. Mas não é assim que quero construir o meu. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de frustrações não verbalizadas. Desculpe, Laura disse finalmente. Sei que está tentando ajudar, mas preciso resolver isso do meu jeito. Antônio assentiu lentamente, respeitando sua posição mesmo sem concordar completamente. O que vai fazer? Não sei ainda, admitiu Laura. Preciso pensar. Nos dias que se seguiram, Laura oscilou entre as opções, pesando prós e contras, conversando com Janaína, com Marlene, consigo mesma. A decisão final veio não de uma análise racional, mas de uma epifania durante uma noite insone. Seu romance, As Vozes de Minas, representava não apenas uma expressão criativa, mas uma declaração de identidade, sua voz autêntica emergindo das sombras de influências externas. Era ali, na criação literária, não na pesquisa acadêmica, que seu coração realmente residia. Na manhã seguinte, enviou 2 e-mails, um ao professor Augusto, retirando formalmente sua candidatura à bolsa, e outro a Marlene, confirmando seu compromisso com a posição na editora. Quando contou sua decisão a Antônio, ele a estudou longamente antes de responder. Tem certeza? Absoluta, confirmou Laura. A academia sempre será parte de mim, mas não é meu único caminho. Na editora, estou aprendendo coisas que nenhuma bolsa de pesquisa poderia ensinar. Antônio sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto ainda pálido. Você continua me surpreendendo, Laura Duarte. Como assim? A maioria das pessoas, diante de uma porta fechada, fica lamentando a oportunidade perdida. Você simplesmente procura outra porta, ou constrói uma nova. A observação tocou Laura profundamente. Era, de fato, uma qualidade que sempre possuíra, mas raramente reconhecera em si mesma, essa resiliência, essa capacidade de adaptar-se
e encontrar novos caminhos quando os planejados se tornavam inviáveis. Foi com esse mesmo espírito que, algumas semanas depois, Laura tomou uma decisão impulsiva. Enviou os primeiros capítulos completos de As Vozes de Minas para o Prêmio Novos Autores, uma competição nacional para escritores inéditos. Não contou a ninguém, nem mesmo a Antônio. Não queria criar expectativas, ou que o resultado fosse influenciado por qualquer coisa além do valor de suas próprias palavras. O final do ano acadêmico aproximava-se rapidamente, trazendo consigo a pressão de provas finais, trabalhos de conclusão e, para Laura, os preparativos para a formatura. Após 4 anos intensos, estava prestes a tornar-se a primeira pessoa de sua família a obter um diploma universitário, uma conquista que carregava o peso das expectativas de pais que haviam sacrificado tanto para proporcionar-lhe essa oportunidade. Eles vão vir para a cerimônia? Antônio perguntou uma noite enquanto Laura revisava freneticamente anotações para sua prova de literatura comparada. Sim, respondeu ela, sem levantar os olhos dos papéis espalhados. Minha mãe, meu pai, minha irmã mais nova, talvez alguns tios. Um pequeno exército mineiro invadindo São Paulo. Havia algo em seu tom, um misto de orgulho e apreensão, que fez Antônio estudá-la mais atentamente. Está nervosa com isso? Laura finalmente ergueu os olhos, uma vulnerabilidade rara visível em seu olhar. Eles nunca te conheceram, disse simplesmente. A implicação pairou no ar entre eles. Após quase 1 ano de relacionamento, Antônio ainda era um estranho para a família de Laura, mencionado em conversas telefônicas, mas nunca formalmente apresentado. Quer que eu me mantenha afastado durante a visita deles? Perguntou ele, sem julgamento na voz. Não. A resposta veio rápida, quase defensiva. É só que eles são pessoas simples, Antônio, professores de escola pública do interior de Minas. Seu mundo vai parecer intimidante, ele sugeriu. Alienígena, corrigiu Laura. Como se vocês habitassem planetas diferentes. Antônio considerou suas palavras por um momento. Sabe o que mais me impressiona em você? Perguntou finalmente. Sua capacidade de navegar entre mundos, de pertencer a vários lugares simultaneamente, sem perder sua essência. Laura sorriu, tocada pela observação. Nem sempre me sinto tão competente nessa navegação, admitiu. Mas Antônio insistiu. E se seus pais são metade do que imagino, baseado no que me contou, eles também serão perfeitamente capazes de ver além das aparências. A conversa plantou uma semente na mente de Laura, a possibilidade de que talvez estivesse subestimando sua família, projetando neles seus próprios medos e inseguranças sobre a disparidade entre sua vida atual e suas origens. Nas semanas que antecederam a chegada de sua família, Laura dividiu-se entre as obrigações acadêmicas finais, o trabalho na editora e os preparativos para hospedá-los. Optou por recebê-los em seu próprio apartamento, reorganizando o espaço para acomodar 4 pessoas confortavelmente. Um desafio logístico que enfrentou com determinação. Antônio ofereceu-se para ajudar de várias maneiras, desde contratar uma empresa de limpeza profissional até reservar um apartamento maior no mesmo prédio, mas Laura recusou gentilmente. Era importante para ela que este momento fosse autêntico, que sua família a visse como realmente vivia, não em uma versão artificialmente elevada de sua realidade. A chegada deles foi exatamente como Laura imaginara, barulhenta, emotiva, repleta de exclamações sobre o tamanho dos edifícios, o trânsito caótico, a vastidão da cidade. Sua mãe, Dona Cecília, trouxera uma quantidade absurda de comida caseira em potes hermeticamente fechados, porque não confio nessa comida paulista cheia de química. Seu pai, seu Geraldo, olhava pela janela do apartamento com um misto de orgulho e melancolia, como se pudesse ver todo o caminho que a filha havia percorrido desde a pequena cidade do interior. Sua irmã, Luísa, de 16 anos, alternava entre o deslumbramento adolescente com a metrópole e uma timidez inesperada diante deste novo mundo. Os primeiros dias foram uma imersão na dinâmica familiar que Laura tanto sentira falta. As piadas internas, as pequenas implicâncias carinhosas, as discussões acaloradas sobre política durante o jantar. Era como se um pedaço de Minas
tivesse sido transplantado para seu apartamento em São Paulo, trazendo consigo todo o calor e conforto de suas raízes. Foi no terceiro dia da visita que Laura finalmente arranjou coragem para o encontro que tanto temia e desejava: a apresentação formal de Antônio à sua família. Optaram por um almoço no apartamento dela, algo íntimo e pessoal. Laura passou a manhã cozinhando pratos mineiros com a ajuda da mãe, enquanto seu pai e irmã exploravam o bairro. Então esse tal de Antônio, começou Dona Cecília, enquanto picava couve para o feijão tropeiro. É sério mesmo? Laura sorriu, reconhecendo a tentativa não tão sutil da mãe de sondar o terreno. É sério, mãe. Já faz quase um ano. E por que só agora estamos conhecendo ele? A pergunta, embora esperada, ainda pegou Laura de surpresa com sua franqueza. É complicado, respondeu, concentrando-se excessivamente em mexer o refogado. Antônio é diferente. Diferente como? Insistiu Dona Cecília, seus olhos perspicazes não perdendo nenhum detalhe da linguagem corporal da filha. Ele é mais velho, estabelecido na carreira. Tem uma vida muito diferente da nossa. Dona Cecília largou a faca, limpando as mãos no avental antes de virar a filha para encará-la diretamente. Laura Duarte, você acha que seu pai e eu somos o quê? Caipiras que vão se impressionar com dinheiro ou status? Não, mãe, claro que não. Laura apressou-se em responder. É só que nada. Dona Cecília interrompeu firmemente. Criamos você para ser independente, para pensar por si mesma. Se escolheu este homem, deve ter visto algo nele além da conta bancária. E é isso que queremos conhecer. O homem que nossa filha escolheu, não o personagem que aparece nas revistas de negócios que seu pai insiste em colecionar. Laura sentiu os olhos marejarem. Havia subestimado a sabedoria de sua mãe, sua capacidade de enxergar além das aparências. Obrigada, mãe, murmurou, abraçando-a impulsivamente. Agora termine esse refogado antes que queime, Dona Cecília instruiu, disfarçando a própria emoção. E pare de se preocupar tanto. Somos mineiros, não alienígenas. Sabemos nos comportar na capital. O comentário arrancou uma risada genuína de Laura, dissipando parte da tensão que acumulara. Quando Antônio chegou pontualmente ao meio-dia, estava vestido com simplicidade estudada. Jeans, camisa de botão sem gravata, sapatos casuais. Trazia nas mãos não flores caras ou vinhos importados, mas um pacote de café especial de uma pequena produtora de Minas e um livro raro sobre a história da região. Sua entrada na pequena sala foi um momento carregado de expectativas. Laura observou ansiosamente enquanto ele cumprimentava seus pais. Um aperto de mão respeitoso para seu Geraldo, um beijo cordial no rosto de Dona Cecília, um aceno gentil para a tímida Luísa. Os primeiros minutos foram preenchidos com as amenidades habituais. Comentários sobre a viagem, sobre São Paulo, perguntas educadas sobre o trabalho um do outro. Laura mal tocou na comida, tensa demais para sentir fome, observando cada interação como quem assiste a um filme de suspense. Foi durante a sobremesa, um pudim de leite preparado por Dona Cecília, que a verdadeira conversa começou. Então, Antônio, seu Geraldo iniciou seu tom casual mascarando a seriedade da pergunta que viria a seguir. Quais são suas intenções com a minha filha? Pai! Laura protestou mortificada. O quê? Seu Geraldo deu de ombros. É uma pergunta legítima. Antônio surpreendentemente não pareceu incomodado. Pousou o garfo calmamente, encarando o pai de Laura com respeito. Intenções é uma palavra interessante, seu Geraldo, respondeu ele. Sugere planos, estratégias, objetivos definidos. Mas o que tenho com Laura é mais orgânico que isso. Seu Geraldo ergueu uma sobrancelha, claramente não esperando tal resposta. Como assim, orgânico? Nosso relacionamento evoluiu de formas que nenhum de nós poderia prever, explicou Antônio. Cresceu e se transformou baseado no que cada um de nós precisava aprender, no que podíamos oferecer um ao outro, além do óbvio. Fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Laura brevemente. Se quer saber se pretendo casar com ela algum dia, a resposta é se ela quiser, quando ela quiser, nos termos que ela estabelecer. Aprendi que com Laura, os planos tradicionais raramente funcionam. Ela tem seu próprio ritmo, sua própria visão. E é isso que mais admiro nela.
Um silêncio seguiu-se à declaração. Laura sentia o rosto queimar, uma mistura de embaraço e profunda emoção. Foi Dona Cecília quem quebrou o momento, com a franqueza direta que caracterizava sua personalidade. Bonitas palavras, comentou. Mas palavras são fáceis, especialmente para homens com seu histórico. Mãe! Laura exclamou novamente. Sua mãe está certa, Antônio interveio, surpreendendo a todos. Palavras são fáceis. É por isso que tento deixar minhas ações falarem mais alto. Laura poderá confirmar que nosso relacionamento é baseado no respeito mútuo, na independência, no apoio às ambições um do outro. É verdade, Laura confirmou, recuperando a compostura. Antônio nunca tentou me mudar ou me moldar. Pelo contrário, sempre incentivou que eu encontrasse meu próprio caminho, mesmo quando isso significava estabelecer limites em nosso relacionamento. Seu Geraldo e Dona Cecília trocaram um olhar significativo, uma comunicação silenciosa, cultivada em décadas de casamento. Bem, seu Geraldo disse finalmente, seu tom notavelmente mais leve. Qualquer homem que apoia minha filha a estabelecer limites já começa com pontos positivos no meu livro. A tensão na sala dissipou-se visivelmente. O restante do almoço fluiu com naturalidade surpreendente. Antônio e seu Geraldo descobrindo um interesse comum por história brasileira, Dona Cecília interrogando-o gentilmente sobre seus pratos mineiros favoritos, até mesmo a tímida Luísa eventualmente entrando na conversa, quando Antônio mencionou um autor jovem que ela adorava. Quando ele finalmente se despediu, algumas horas depois, Laura acompanhou-o até o elevador. Eles são incríveis, Antônio comentou genuinamente impressionado. Exatamente como você os descreveu, mas de alguma forma ainda mais. Obrigada por isso, Laura respondeu, indicando o apartamento e, implicitamente, o almoço que acabara de acontecer. Por ser você mesmo com eles. Não sei ser outra pessoa com você, Laura, ele respondeu simplesmente, beijando-a suavemente antes que as portas do elevador se fechassem. Quando voltou ao apartamento, Laura encontrou sua família num silêncio contemplativo que logo foi quebrado por Luísa. Ele é gato para um velho, declarou a adolescente, arrancando risadas de todos. E parece genuinamente apaixonado por você, acrescentou Dona Cecília com um pragmatismo temperado por ternura. O que achou, pai? Laura perguntou, ansiosa pela opinião do homem cujo julgamento sempre respeitara acima de todos. Seu Geraldo coçou o queixo pensativamente. Acho que ele tem muito a aprender ainda, disse finalmente. E acho que você é exatamente a pessoa para ensiná-lo. O comentário, aparentemente simples, continha uma aprovação implícita que aqueceu o coração de Laura. Naquela noite, deitada em um colchonete improvisado na sala, tendo cedido seu quarto aos pais, ela refletiu sobre como os mundos que temia serem irreconciliáveis estavam de fato encontrando pontos de conexão, exatamente como Antônio previra. As semanas seguintes à partida de sua família trouxeram uma série de realizações e desafios. A formatura aproximava-se, o trabalho na editora intensificava-se, e Laura encontrava cada vez menos tempo para seu romance, agora uma constante presença no fundo de sua mente, inacabado, aguardando. Numa tarde particularmente exaustiva na editora, Laura recebeu um e-mail que inicialmente tomou por spam. Notificação. Prêmio Novos Autores. Estava prestes a deletá-lo quando o reconhecimento a atingiu. Era o concurso literário para o qual enviara os primeiros capítulos de As Vozes de Minas, meses atrás, quase esquecido em meio ao turbilhão de acontecimentos recentes. Com o coração acelerado, abriu o e-mail. Prezada Sra. Duarte, é com grande satisfação que informamos que sua obra, As Vozes de Minas, foi selecionada como finalista do 18º Prêmio Novos Autores. Entre mais de 1.200 manuscritos submetidos, seu trabalho destacou-se pela originalidade, profundidade narrativa e excelência estilística. A cerimônia de premiação ocorrerá. Laura interrompeu a leitura, incapaz de processar o que via. Finalista. Entre 1.200 manuscritos. Seu romance inacabado, seu projeto mais pessoal e vulnerável, havia sido reconhecido por um júri de escritores e críticos respeitados. Sua primeira reação foi de absoluta incredulidade, seguida por uma alegria tão intensa
que precisou controlar-se para não gritar no silêncio da editora. Queria compartilhar a notícia imediatamente, mas algo a deteve. Um desejo de manter este momento só para si, pelo menos por enquanto. Durante o restante do expediente, lutou para manter a compostura, para focar nas tarefas rotineiras, enquanto sua mente fervilhava de possibilidades. No metrô a caminho de casa, releu o e-mail dezenas de vezes, como se esperasse que as palavras mudassem, revelando-se um engano cruel. Mas não era engano, era real. Seu trabalho havia sido reconhecido por seu próprio mérito, sem qualquer interferência de Antônio, de Marlene, de conexões privilegiadas. Era um reconhecimento puro de sua voz como escritora. Ao chegar em casa, Laura abriu o laptop e mergulhou no manuscrito com renovada energia. Se estava entre os finalistas com capítulos incompletos, precisava finalizar a obra antes da cerimônia de premiação, marcada para dali a 3 semanas. Era um prazo quase impossível, mas a adrenalina do reconhecimento alimentava sua determinação. Nos dias que se seguiram, Laura viveu em um estado de concentração quase febril. Reduziu suas horas na editora ao mínimo contratual, aproveitando que as aulas já haviam terminado. Explicou vagamente a Antônio que estava trabalhando em um projeto especial, pedindo compreensão por sua disponibilidade limitada. Ele, respeitando como sempre seu espaço, não insistiu em detalhes. As palavras fluíam como nunca antes, como se a história estivesse apenas esperando o momento certo para emergir completamente. Laura escrevia por horas ininterruptas, esquecendo-se de comer, de dormir, de qualquer coisa além do mundo que criava na tela à sua frente. Quando finalmente digitou fim ao término do último capítulo, faltando apenas 2 dias para a cerimônia, Laura permitiu-se uma pausa para contemplar o que havia realizado. As Vozes de Minas havia evoluído de um exercício terapêutico pessoal para uma obra com voz própria, uma narrativa que, embora inspirada em sua experiência, transcendia-a completamente. Só então, com o manuscrito completo salvo em múltiplas cópias, incluindo uma impressa que guardava como um tesouro, Laura finalmente compartilhou a notícia com Antônio. "Tenho algo para te contar", disse ela durante um jantar em seu apartamento. Ele ergueu os olhos do prato, notando imediatamente a mistura de nervosismo e excitação em sua voz. "Estou ouvindo", respondeu com um sorriso encorajador. "Lembra-se do romance que mencionei estar escrevendo há alguns meses?" Antônio assentiu. As Vozes de Minas, sobre 3 gerações de mulheres mineiras. O fato de ele lembrar o título e a premissa, mesmo com as poucas informações que ela compartilhara, tocou Laura profundamente. "Enviei os primeiros capítulos para um concurso literário", continuou ela. "O prêmio Novos Autores, e fui selecionada como finalista." A expressão de Antônio transformou-se em uma mistura de surpresa e orgulho genuíno. "Laura, isso é extraordinário", exclamou, levantando-se para abraçá-la. "Por que não me contou antes?" "Queria terminar o manuscrito primeiro", explicou ela. Além disso, era algo que precisava fazer completamente sozinha, entende? Sem que ninguém soubesse, sem pressão ou expectativas. Ele afastou-se ligeiramente para olhá-la nos olhos, seu rosto iluminado por admiração sincera. "Quando é a cerimônia?" perguntou. "Depois de amanhã", respondeu Laura. "Gostaria que você viesse comigo." "Será uma honra", Antônio respondeu simplesmente. A cerimônia do Prêmio Novos Autores ocorreu em um teatro histórico no centro de São Paulo, um espaço elegante, mas não ostensivo, que refletia o espírito do concurso, prestigioso dentro do meio literário, ainda que desconhecido para o grande público. Laura escolhera um vestido simples, mas elegante, em um tom profundo de azul que realçava seu tom de pele. Antônio, ao seu lado no táxi que os levava ao evento, parecia quase tão nervoso quanto ela, verificando constantemente o relógio para garantir que chegariam com antecedência. "Está tudo bem?" perguntou ela, tocando levemente seu braço. "Não deveria ser eu perguntando isso a você", retrucou ele com um sorriso. "Afinal, é você que concorre hoje." "Sinceramente, só de ser finalista já me sinto vencedora", respondeu Laura, surpreendendo-se com a verdade dessa afirmação. "Nunca imaginei chegar até aqui." "Eu imaginei", disse Antônio simplesmente.
Desde a primeira vez que falamos sobre literatura, percebi que você tinha algo a dizer, uma voz própria. O teatro estava moderadamente cheio, uma mistura de escritores estabelecidos, aspirantes a autores, editores, jornalistas culturais e entusiastas da literatura. Laura reconheceu alguns rostos do mundo editorial, incluindo, para sua surpresa, Marlene, sentada discretamente em uma das últimas fileiras. Os 5 finalistas foram chamados ao palco antes do anúncio do vencedor. Laura sentiu as pernas tremerem ligeiramente ao subir os degraus, consciente dos olhares que a seguiam. Ao seu lado, os outros 4 finalistas pareciam igualmente nervosos e esperançosos. O presidente do júri, um romancista consagrado, fez um discurso breve sobre a importância de novas vozes na literatura brasileira, sobre a busca por autenticidade e inovação. Então, finalmente abriu o envelope que continha o nome do vencedor. E o vencedor do 18º Prêmio Novos Autores é... A pausa dramática parecia estender-se infinitamente. As Vozes de Minas, de Laura Duarte. Por um momento, Laura ficou absolutamente imóvel, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Foi apenas quando o finalista ao seu lado a cutucou gentilmente que ela avançou em direção ao centro do palco, recebendo o troféu com mãos trêmulas. Diante do microfone, olhou para a plateia, identificando imediatamente Antônio na primeira fila, seus olhos brilhantes de orgulho. Mais ao fundo, Marlene aplaudia com entusiasmo genuíno. "Obrigada", começou Laura, a voz inicialmente hesitante, mas ganhando firmeza a cada palavra. "Este reconhecimento significa mais do que posso expressar, especialmente porque As Vozes de Minas nasceu em um momento de profundo questionamento pessoal." Fez uma pausa, buscando as palavras certas. "Este romance fala sobre mulheres que descobrem sua própria voz em meio a expectativas contraditórias, que encontram força na vulnerabilidade, que aprendem que identidade não é algo fixo, mas um processo constante de descoberta." Seus olhos encontraram os de Antônio novamente. "Agradeço a todos que apoiaram minha jornada, que acreditaram em mim mesmo quando eu duvidava, que me deram espaço para crescer sem tentar me moldar. A todos que me ensinaram que amor verdadeiro não diminui, mas expande nossos horizontes." Quando desceu do palco, após receber congratulações dos jurados e dos outros finalistas, Laura foi imediatamente envolvida em um abraço caloroso de Antônio. "Sabia que você conseguiria", sussurrou ele em seu ouvido. A celebração que se seguiu foi íntima e significativa. Em vez de uma festa glamourosa, Antônio reservara uma mesa em um pequeno restaurante próximo ao teatro, onde foram eventualmente acompanhados por Marlene e 2 dos jurados, que expressaram seu entusiasmo pelo potencial de Laura como escritora. "Estou interessada em publicar As Vozes de Minas", Marlene anunciou durante o jantar. Claro, passando pelo processo editorial normal sem qualquer tratamento especial. Laura sentiu uma onda de gratidão pela maneira como Marlene sempre respeitara sua necessidade de independência, de conquistar seu espaço por mérito próprio. "Seria uma honra", respondeu sinceramente. Mais tarde, quando estavam sozinhos novamente, caminhando pela cidade iluminada em direção ao apartamento de Laura, Antônio fez uma confissão inesperada. "Tenho pensado muito ultimamente", começou ele, seu tom mais sério, "sobre o futuro, sobre o que realmente quero fazer com o restante da minha vida." Laura olhou-o com curiosidade. Desde o susto de saúde, Antônio havia reduzido significativamente suas horas de trabalho, delegando mais responsabilidades, mas continuava firmemente no controle da Mendes Tech. "E chegou a alguma conclusão?", perguntou ela. "Estou considerando deixar meu cargo executivo", respondeu ele, surpreendendo-a completamente. "Não imediatamente, mas em um futuro próximo. Construir algo diferente." "Que tipo de coisa?" "Uma fundação, talvez, focada em projetos sociais e culturais. Algo que utilize minha experiência e recursos para criar impacto positivo real, não apenas lucros para acionistas." Laura conseguia ver o brilho em seus olhos enquanto falava, uma animação genuína que raramente associava ao seu trabalho corporativo. "Parece perfeito para você", comentou sinceramente. "Há mais", continuou Antônio. "Estou considerando estabelecer a sede no Rio de Janeiro." "Rio?",
Laura repetiu surpresa. Era uma mudança significativa para alguém tão profundamente enraizado em São Paulo. A fundação tem parcerias importantes lá e, francamente, ele fez uma pausa, buscando as palavras certas. Acho que seria bom para mim começar algo novo em um lugar novo, sem o peso das expectativas que carrego aqui. Laura assentiu, compreendendo perfeitamente a sensação. Gostaria que você considerasse vir comigo, Antônio acrescentou, sua voz cuidadosamente neutra. Não como um ultimato ou imposição, mas como uma possibilidade a ser explorada juntos. Seu livro será publicado. Você pode escrever de qualquer lugar, e o Rio tem uma cena literária vibrante. Laura sentiu o peso da decisão que se apresentava. Não era apenas sobre mudar de cidade, mas sobre o próximo capítulo de sua vida, sobre as infinitas possibilidades que se abriam diante dela após a validação daquela noite. Preciso pensar, respondeu honestamente. Todo o tempo que precisar, garantiu Antônio. O que quer que decida, estaremos bem. Se quiser ficar em São Paulo, virei regularmente. Se decidir vir comigo, construiremos algo novo juntos. Se precisar de tempo sozinha, respeitarei isso também. Naquele momento, sob o céu estrelado de São Paulo, Laura percebeu algo transformador. Qualquer que fosse sua decisão, ela estaria bem. Se ficasse, ele a apoiaria. Se fosse, não seria por dependência ou medo de perdê-lo, mas por escolha consciente. Eles haviam construído algo que não dependia de proximidade constante para sobreviver. Um amor que dava raízes e asas ao mesmo tempo. Nas semanas que se seguiram à premiação, a vida de Laura adquiriu um ritmo frenético de compromissos e decisões. O contrato editorial para As Vozes de Minas foi assinado, dando início ao processo de revisão e preparação para a publicação. Entrevistas para suplementos literários, convites para participar de festivais e feiras do livro, reuniões com o departamento de marketing da editora, tudo isso enquanto ainda mantinha seu emprego como assistente editorial, agora com responsabilidades ampliadas, após Marlene reconhecer publicamente seu talento. Em meio a esse turbilhão, Laura conscientemente reservou tempo para reconectar-se com amizades negligenciadas, especialmente Janaína, que acompanhara toda sua jornada com Antônio desde o início. Quem diria, comentou Janaína, enquanto tomavam café em uma padaria próxima à universidade, local de tantas conversas importantes no passado. Minha amiga, a escritora premiada. Para de drama, Laura riu, jogando um guardanapo em sua direção. É um prêmio para novos autores, não o Nobel de Literatura. Ainda assim, insistiu Janaína, é uma conquista incrível e totalmente sua. Esta última observação tocou Laura profundamente. Era exatamente isso que mais valorizava na vitória, o fato de ter sido conquistada exclusivamente por seu próprio mérito, por sua voz como escritora. E o que vai fazer sobre o convite do senhor magnata? Perguntou Janaína, referindo-se à proposta de Antônio sobre a mudança para o Rio, que Laura compartilhara com ela. Ainda estou ponderando, admitiu Laura. Há tanto acontecendo agora em São Paulo, o livro, a editora. E, ao mesmo tempo, a ideia de um recomeço no Rio é tentadora. O que seu coração diz? Laura refletiu por um momento, apreciando como Janaína sempre ia direto ao ponto. Meu coração está dividido, respondeu honestamente. Parte de mim quer seguir com Antônio, explorar essa nova fase juntos. Outra parte teme que eu possa me perder novamente na órbita dele, especialmente em um lugar onde não tenho minhas próprias conexões, minha própria história. Janaína estudou-a com a familiaridade de quem conhecia cada nuance de suas expressões. Sabe o que acho? O quê? Acho que você não é mais a mesma pessoa que conhecia há 1 ano e meio. Aquela Laura talvez se perdesse na órbita de alguém como Antônio. Mas você agora? Janaína balançou a cabeça, sorrindo. Você tem voz própria, literalmente. Um livro que será publicado. Uma carreira em ascensão. Acho que poderia ir à lua e ainda assim manter-se fiel a si mesma. As palavras de Janaína ecoaram na mente de Laura nos dias que se seguiram, alimentando suas reflexões enquanto pesava os prós e contras de cada caminho possível. Foi durante esse período de contemplação que recebeu um convite inesperado de Marlene para um café após o expediente.
Como vai a decisão sobre o Rio? Perguntou a editora diretamente depois que os pedidos foram feitos. Laura não se surpreendeu que Marlene soubesse da proposta. Seu círculo social se entrelaçava com o de Antônio de formas que ela ainda estava descobrindo. Ainda estou considerando, respondeu sinceramente. Há muitos fatores envolvidos. Marlene assentiu, uma expressão pensativa em seu rosto. Sabe, quando Helena decidiu ir para Paris, houve quem achasse que ela estava cometendo um erro, comentou casualmente, abandonando um casamento estável, uma posição confortável por uma incerteza. Inclusive eu devo admitir. Laura sentiu-se tensa ao ouvir o nome de Helena, ainda sensível sobre o assunto, mesmo depois de todos os progressos em seu relacionamento com Antônio. Mas ela estava certa, continuou Marlene. Não porque Paris fosse objetivamente melhor que São Paulo, ou porque estar sozinha fosse superior a estar casada. Ela estava certa porque aquela era sua verdade naquele momento, o caminho que ressoava com quem ela estava se tornando. Fez uma pausa para tomar um gole de café antes de prosseguir. O que quero dizer, Laura, é que não existe uma decisão objetivamente correta aqui. Existe apenas a sua verdade, o que ressoa com quem você é agora e com quem deseja se tornar. Como posso saber qual é minha verdade? Laura perguntou, sentindo-se subitamente vulnerável. Marlene sorriu, um sorriso gentil que suavizou as linhas de experiência em seu rosto. Quando você escreveu As Vozes de Minas, como soube que palavras escolher? Como decidiu o destino de suas personagens? Não sei explicar, Laura refletiu. De alguma forma, simplesmente sabia. Como se a história já existisse, e eu apenas a estivesse descobrindo, não criando. Exatamente, Marlene assentiu. A vida é assim também, às vezes. Você já sabe a resposta, apenas precisa se permitir escutá-la. A noite estava excepcionalmente clara, as estrelas visíveis mesmo através da poluição luminosa de São Paulo. Laura encontrava-se na varanda de seu apartamento, contemplando a cidade que havia se tornado seu lar nos últimos anos. Os arranha-céus que antes a intimidavam, agora familiares como velhos amigos. As ruas que antes pareciam labirintos confusos, agora mapeadas não apenas em sua mente, mas em suas memórias. Em suas mãos, segurava a primeira prova impressa de As Vozes de Minas, recém-saída da editora. Ver seu nome na capa, seu trabalho materializado em formato de livro, ainda parecia surreal, um sonho do qual temia acordar. O telefone tocou, interrompendo sua contemplação. Era Antônio. Conseguiu terminar de ler? Perguntou ele, referindo-se à cópia do manuscrito que Laura lhe dera alguns dias antes. A primeira pessoa além dos editores a ler a obra completa. Terminei, respondeu ele, sua voz carregando uma emoção que ela raramente ouvia. É extraordinário, Laura. Verdadeiramente extraordinário. Mesmo? Foi como se você tivesse capturado algo essencial sobre transformação, sobre como nos tornamos quem somos através das escolhas que fazemos, das pessoas que encontramos, das perdas que sofremos. Fez uma pausa, como se buscasse as palavras certas. Reconheci partes de nossa história lá, transformadas em algo maior, mais universal. Temia que você se sentisse exposto, admitiu Laura. Embora tenha mudado nomes, contextos, detalhes, não me senti exposto, Antônio assegurou. Senti-me compreendido. É diferente. O comentário tocou Laura profundamente. Era exatamente o que esperava alcançar com sua escrita. Não um relato literal de experiências pessoais, mas uma transmutação dessas experiências em algo que ressoasse em um nível mais amplo. Tenho novidades sobre o Rio. Antônio continuou, mudando ligeiramente de assunto. A fundação está oficialmente registrada. O espaço físico já está sendo reformado. Isso é maravilhoso, respondeu Laura sinceramente. Quando pretende fazer a mudança oficial? Em aproximadamente um mês, respondeu ele. E você? Já tomou sua decisão? Laura respirou fundo, sentindo o peso do momento. Durante semanas havia ponderado, conversado com amigos, consigo mesma, até mesmo com seus pais em longas ligações telefônicas. Havia listado prós e contras, analisado oportunidades profissionais, considerado o impacto emocional de cada escolha. E então, naquela mesma manhã,
Enquanto segurava a prova de seu livro pela primeira vez, a resposta havia surgido com uma clareza cristalina, não como resultado de cálculos racionais, mas como uma certeza intuitiva. Tomei, respondeu finalmente. E? Quero te contar pessoalmente, decidiu Laura. Podemos nos encontrar agora. Meia hora depois, estavam caminhando juntos pelo Parque Ibirapuera, o local onde tantas conversas importantes haviam ocorrido ao longo de seu relacionamento. A noite estava agradável, o ar levemente perfumado pelas flores que persistiam apesar do outono avançado. Então, Antônio começou quando chegaram à margem do lago. Qual é sua decisão? Laura virou-se para encará-lo diretamente, absorvendo a imagem deste homem que entrara em sua vida de forma tão inesperada e a transformara de maneiras que jamais poderia prever. Vou para o Rio, declarou finalmente. Não imediatamente, mas logo após o lançamento do livro. O rosto de Antônio iluminou-se com um sorriso que ela sabia ser genuíno. Isso é incrível, disse ele, segurando suas mãos. Mas preciso perguntar, tem certeza? É o que realmente deseja? Absoluta, confirmou Laura. Não estou indo apenas por você, embora você seja parte importante da decisão. Estou indo porque sinto que há um novo capítulo esperando por mim lá também. Novos desafios, novas inspirações para minha escrita. Explicou como havia conversado com Marlene sobre a possibilidade de continuar colaborando remotamente com a editora, contribuindo com pareceres sobre manuscritos e, eventualmente, desenvolvendo sua própria linha editorial focada em vozes emergentes do interior do Brasil. Além disso, acrescentou com um sorriso, o conceito da fundação realmente me inspira. Gostaria de contribuir se houver espaço. Sempre haverá espaço para sua voz, Antônio assegurou. Na fundação, na minha vida, em qualquer lugar. Beijaram-se sob as estrelas, selando não um acordo ou um compromisso, mas uma escolha consciente de continuar suas jornadas lado a lado, cada um mantendo sua própria direção enquanto compartilhavam o mesmo horizonte. 18 meses depois. A livraria no coração de Ipanema estava repleta de pessoas, muitas delas segurando exemplares de Ecos do Mar e da Montanha, o segundo romance de Laura Duarte. Após o sucesso surpreendente de As Vozes de Minas, que alcançara a lista dos mais vendidos e fora traduzido para 3 idiomas, a expectativa em torno de sua nova obra era palpável. Laura observava a multidão da pequena sala dos fundos, onde se preparava para a sessão de autógrafos. Vestida com um vestido simples mas elegante, com os cabelos agora mais curtos em um corte que emoldurava seu rosto de forma madura, ela parecia simultaneamente a mesma e completamente transformada. Nervosa? Perguntou Antônio, que acabara de entrar na sala após verificar os últimos detalhes do evento. Um pouco, admitiu ela com um sorriso. Nunca me acostumo com isso. Pessoas querendo que eu assine algo que escrevi. Melhor se acostumar, respondeu ele, beijando-a suavemente na testa. Pelo que ouvi dos críticos que já receberam cópias antecipadas, este é ainda melhor que o primeiro. Os últimos 18 meses haviam sido uma jornada de descobertas para ambos. A mudança para o Rio coincidira com o lançamento do primeiro livro de Laura e o início oficial da Fundação Horizontes, o novo projeto de Antônio focado em educação, cultura e desenvolvimento sustentável. Estabeleceram-se em um apartamento no Leblon, com vista para o mar. Um espaço amplo, mas acolhedor, decorado com uma mistura de peças que refletiam as raízes mineiras de Laura e a apreciação de Antônio por arte contemporânea. Era um lar que verdadeiramente representava a fusão de seus mundos. Profissionalmente, ambos floresceram em seus novos papéis. Laura dividida entre a escrita de seu segundo romance, colaborações pontuais com a editora em São Paulo e um projeto especial na Fundação, um programa de incentivo à leitura e escrita em comunidades periféricas que já começava a mostrar resultados promissores. Antônio, liberado das pressões corporativas, revelara-se um líder visionário no setor social, usando sua experiência empresarial para criar projetos com impacto mensurável e sustentável. A terapia, iniciada como resposta a uma crise, tornara-se parte integral de sua vida, ajudando-o a processar antigas feridas e construir relacionamentos mais saudáveis. Pronta?
Perguntou ele, vendo que o horário da sessão de autógrafos se aproximava. Laura respirou fundo, assentindo. Quase. Só preciso de 1 minuto. Quando ficou sozinha novamente, Laura abriu sua bolsa e retirou um pequeno objeto que carregava como talismã. O bilhete que encontrara naquela primeira manhã no apartamento de Antônio há quase 3 anos. Não fuja, preciso te ver novamente. O papel estava amarelado, as bordas ligeiramente desgastadas de tanto ser manuseado. Para Laura, representava o início de tudo, não apenas de seu relacionamento com Antônio, mas de sua jornada de autodescoberta, de encontrar sua própria voz. Guardou-o cuidadosamente de volta na bolsa e caminhou em direção ao espaço principal da livraria, onde seria apresentada pela organizadora do evento. As luzes, os rostos expectantes, os exemplares de seu livro empilhados na mesa, tudo parecia parte de um sonho que jamais ousara sonhar. E, no entanto, era sua realidade. Quando se sentou para começar os autógrafos, a primeira pessoa na fila era uma jovem estudante universitária, visivelmente nervosa. Sou sua fã, disse a garota timidamente, estendendo o livro. Seu primeiro romance me deu coragem para começar a escrever o meu. As palavras tocaram Laura profundamente. Era exatamente isso que secretamente esperava alcançar com sua escrita. Inspirar outras pessoas, especialmente jovens mulheres, a encontrarem sua própria voz. Qual é seu nome? Perguntou sorrindo genuinamente. Mariana. Laura abriu o livro na primeira página e escreveu uma dedicatória especial. Para Mariana, que suas próprias palavras sejam sempre um caminho para casa, mesmo quando você estiver longe dela. Com carinho, Laura Duarte. Enquanto a fila avançava, Laura ocasionalmente erguia os olhos para encontrar o olhar de Antônio, que a observava com um misto de orgulho e admiração do fundo da sala. Em um desses momentos, ele articulou silenciosamente, "Eu te amo." E ela respondeu da mesma forma, com um sorriso que carregava toda a história que haviam construído juntos. Mais tarde, após o evento, enquanto caminhavam pela praia de Ipanema, sob o céu estrelado, Laura refletiu sobre a jornada extraordinária que a trouxera até aquele momento. De estudante universitária insegura a escritora premiada, de jovem lutando para encontrar seu lugar, a mulher confiante em sua própria voz. "No que está pensando?" perguntou Antônio, notando seu silêncio contemplativo. "Em como a vida nos leva por caminhos inesperados", respondeu ela. "Em como as histórias que vivemos são raramente aquelas que planejamos." "Arrependimentos?" Laura considerou a pergunta seriamente antes de responder. "Nenhum", disse finalmente. "Mesmo os momentos difíceis, as dúvidas, as crises, tudo foi parte necessária do caminho." Pararam para observar o mar, as ondas quebrando suavemente na areia sob o luar. "Sabe o que aprendi através de tudo isso?" continuou Laura, sua voz carregando a certeza tranquila de alguém que encontrou verdades fundamentais. "O amor verdadeiro não é um destino ao qual se chega, mas uma jornada que se escolhe todos os dias. Não é uma resposta definitiva, mas uma pergunta constante que nos convida a sermos nossas melhores versões." Antônio entrelaçou seus dedos nos dela, a aliança simples que ambos usavam, brilhando sob a luz da lua. Não era uma aliança de casamento tradicional. Haviam optado por uma cerimônia íntima de compromisso, criando seus próprios votos, suas próprias tradições, seu próprio entendimento do que significava estarem juntos. "A jornada, então", disse ele, erguendo suas mãos unidas em um brinde silencioso. "A jornada", concordou Laura, "e as vozes que encontramos ao longo do caminho, especialmente a nossa própria." Enquanto retomavam sua caminhada pela praia, Laura sentiu uma certeza profunda preencher seu coração. Não importava o que o futuro reservasse, havia encontrado algo precioso e raro, a capacidade de ser verdadeiramente ela mesma, em todos os espaços que ocupava, com todas as pessoas que amava. Ela percebeu a maior liberdade de todas.